Bem-vinda, bem-vindo ao Milagre da Noite com Deus. Mais um dia está chegando ao finalzinho, então vamos nos unir em mais um momento de leitura da Bíblia Sagrada, nos alimentando da Palavra de Deus e aproveitando para agradecer pelo dia de hoje e também para entregar o nosso amanhã nas mãos do nosso amado Criador. No nosso Milagre da Noite de hoje, nós vamos ler Atos capítulo 22, versículo 17, até o capítulo 23, versículo 10 e o Salmo 2, versículos de 1 a 12. Vamos? Então sente-se ou deite-se como preferir e se concentre na minha voz. Pedimos, Senhor, humildemente, que nos traga entendimento da Tua Palavra e o Teu santo direcionamento para os nossos passos em nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. Começando com Atos 22, a partir do versículo 17. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em Ti. E quando foi derramado o sangue de Tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem.
Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Vamos agora ao Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Pense em 3 coisas que aconteceram hoje e pelas quais você gostaria de agradecer agora. Pensou? Pode pausar o vídeo para pensar. Se você sentir ou preferir, pegue caneta e papel e escreva essas 3 coisas. Pronto? Então repita comigo. Pai amado, agradeço imensamente por sempre me abençoares tanto. No dia de hoje, lhe trago minha gratidão por essas 3 coisas que foram tão importantes para mim. Diga agora quais são as 3 coisas que você pensou. Agradeço também por todas as bênçãos invisíveis e por todo o seu mover que fez com que eu tivesse o que eu necessitava. Muito obrigado, meu Deus. Que esta noite seja de paz e descanso. Que o meu sono seja reparador, fortaleça meu corpo, minha alma e minha fé. Pense na quantidade de horas que você tem entre esse momento e a hora em que você acordará amanhã e repita comigo: que essas tantas horas de sono sejam mais que suficientes para revigorar meu corpo e meu espírito e que ao acordar eu me sinta completamente descansado e renovado para iniciar novamente a minha jornada com força total. Em nome de Jesus, amém. E assim finalizamos o nosso milagre da noite de hoje. Bom descanso, bom sono, bons sonhos e uma ótima noite para você. Te espero novamente amanhã para o nosso milagre da manhã. Boa noite, Deus te abençoe e até amanhã. Não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho das notificações, curta esse vídeo para ajudar o YouTube a levar a palavra de Deus para mais pessoas, compartilha com algum irmão o nosso projeto e deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tiver. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.